E aí, galerinha do 7º ano, e aí vamos dar continuidade, né? Vamos dar continuidade ao nosso livro, vamos dar continuidade aos nossos estudos, só que agora é de um modo diferente, né? Eu aqui, estou aqui no estúdio, aqui no colégio gravando, e vocês aí em casa. Espero que gostem, viu, nas minhas aulas. Se bom, né, que eu prefiro a presencial. Mas estamos nesse momento de pandemia, então isso aqui é necessário. A gente gravar essas aulas, enviar para vocês e para que vocês tenham acesso ao conhecimento. E o que é que vai ser tratado na nossa aula de hoje? Nós vamos hoje trabalhar, ou seja, dar continuidade o chamado Estado moderno. E os estados modernos eram governados por reis que tinham extremamente poder. Então, o Estado moderno europeu era governado por reis absolutistas. Ou seja, um rei absolutista, ele concentra tanto poder que ele fica acima do corpo jurídico da sociedade. Vou falar isso para vocês com outras palavras, para que vocês possam entender melhor. Quando eu digo que o rei tinha tanto poder e que ele estava acima do corpo jurídico da sociedade, isso significa dizer o quê? Que o rei, ele estava acima das leis. As leis eram para os súditos. As leis não eram para o rei absolutista. Aqui nós vamos ter uma definição, ok? O governante tem todo o poder para governar a sociedade, como já falei para vocês, a ponto dele ficar acima das leis, que é o corpo jurídico de uma sociedade, ok? Daí ele ser um rei absolutista, ok? Ele é absoluto, ele se basta por si, ok? As leis são para os súditos, as leis não são para o rei. As leis não alcançam o monarca absolutista. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Então, quando se fala em Estado moderno, repetindo aqui para vocês, vocês devem associar o Estado moderno no que se refere à forma de governo ao absolutismo monárquico. Ou seja, nesse período, meus amores, da chamada Era Moderna, os estados europeus, os países europeus eram governados por monarquias absolutistas. Beleza? Então, nós vamos ter vários teóricos. Quem são esses teóricos? São aqueles que vão justificar filosoficamente esta forma de se governar a sociedade. Eles vão dar base filosófica, eles vão argumentar filosoficamente a favor desse tipo de governo, desse tipo de Estado. E dentre eles nós vamos ter os chamados, os contratualistas, nós vamos ter Maquiavel. Quando eu falo em Maquiavel e no que se refere ao absolutismo, a obra que a gente vai associar é O Príncipe. E um outro defensor também, um outro contratualista que vai argumentar a favor desta forma de governo é Thomas Hobbes, lá na sua obra Leviatã. Beleza? Também, nós vamos ter também os defensores da teoria dos direitos divinos
os defensores da teoria do direito divino dos reis. Então, não se esqueça, nós temos, no que se refere aos teóricos, quem são os teóricos? São justamente esses indivíduos, esses filósofos, esses pensadores que vão defender, que vão criar um argumento filosófico para justificar, ok, esse excesso de poder que o monarca tem. Beleza? E eles vão se dividir em dois, os contratualistas, que eu já acabei de falar, e agora nós vamos para uma outra vertente, mas que também defende o excesso de poder que o monarca tem. Beleza? Que são os defensores da teoria do direito divino dos reis. Então nós vamos ter Jean Mondin, que vai defender esse excesso de poder dos monarcas absolutistas, ok? E o que é que essa teoria diz? Essa teoria do direito divino dos reis, ou seja, qual é o argumento principal dela? Que o rei não deve obedecer ninguém aqui na face da terra. Quem deu todo o poder para o rei governar foi Deus. Então, o rei absolutista, ele só tem que prestar conta dos seus atos, conta das suas ações somente a Deus. Porque foi Deus que deu todo o poder para o monarca absolutista governar. Então, aqui na terra, ele não enfrenta tribunal humano algum. Aqui na terra, ele respeita uma lei positiva, que é a lei criada pelos homens, se ele quiser. Porque foi Deus que deu o excesso de poder, Deus que deu todo o poder para o rei absolutista governar. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido essa parte, que ela é bem interessante. A argumentação que eu falei aqui foi justamente a argumentação principal dos defensores da teoria do direito divino dos reis. E o outro vai ser Bossuet. Bossuet, que vai escrever a política segundo as Sagradas Escrituras. Beleza? Então, quando eu falo em Estado moderno, e no que se refere à Europa, presta atenção, é Estado moderno no que se refere ao continente europeu. Os países europeus eram governados por monarquias absolutistas, em que o rei que governa, ele tem todo o poder para governar a sociedade. Espero que vocês tenham compreendido essa parte. Então, e no que se refere à economia do Estado moderno europeu. Nesse contexto histórico, a economia dos Estados modernos, ela era guiada por um conjunto de práticas e ideias. Esse conjunto de práticas e ideias que orientava as ações do Estado, no que se refere à questão econômica, era chamado de mercantilismo. E esse mercantilismo, ele tem várias características. E aqui eu pontuei algumas das principais características para vocês, como o colonialismo, como a intervenção do Estado na economia, que é uma característica do mercantilismo, ou seja, o governante, que no caso aqui é o rei absolutista, ele pode intervir nas atividades econômicas no Estado onde ele é a maior autoridade, ou seja, no Estado onde ele governa. Nós vamos ter o protecionismo, e nós vamos ter o metalismo e a balança comercial favorável. Então, o que diz o metalismo? O metalismo diz o seguinte, meus amores: quanto mais metais preciosos, aqui principalmente nesse contexto histórico, ouro e prata, quanto mais o Estado tem abarrotado
em seus cofres esses dois metais, né? Isso significa dizer que o Estado ele é um Estado rico. E segundo essa prática, um Estado rico é um Estado forte. Ou seja, que significa, e o que isso vai significar na prática no que se refere ao poder do governante? Significa dizer que o governante ele será mais poderoso quanto mais riqueza o Estado tiver. Porque assim ele pode ter uma marinha de guerra poderosa. Porque assim ele pode montar, ele pode equipar, ele pode armar, ele pode treinar um exército poderoso. E é esse exército que vai dar, né, que é um dos pilares, que é a sustentação para que o rei possa impor a sua vontade à sociedade. Ok? Beleza? E um outro ponto que é bastante interessante vem a ser a chamada balança comercial favorável. Então, o que essa prática diz? Que um Estado, ele deve sempre vender. Ou seja, é vantajoso em termos econômicos para o Estado vender muito mais do que compra. Ou seja, o Estado deve sempre vender. Comprar quase nunca ou muito pouco. Porque o que é que acontece? Vejam bem. Na medida que um Estado está vendendo, né, ou parte da sua produção agrícola, ou no que se refere ao seu artesanato, produzindo em excesso para poder exportar, para poder vender para um outro estado. Isso significa dizer o quê? Que é dinheiro que está entrando na economia desse estado. E é isso que essa prática ela vai defender. Uma balança comercial favorável. Vejam bem, e que todas essas práticas, como o colonialismo, a criação de colônias ultramar, a intervenção do Estado na economia, o protecionismo, o metalismo e a balança comercial favorável, todas essas práticas, ela tem um telos, ou seja, ela tem uma finalidade. E a finalidade maior de todas essas práticas é justamente o que, meus amores? O enriquecimento do Estado moderno. Ou seja, e se esse Estado ele é rico, significa dizer o quê? Significa dizer que o rei ele tem mais poder. Então, há uma relação. Essas práticas, elas se ligam uma com as outras. E que todas tendem para uma finalidade que é o enriquecimento do Estado moderno. Então, espero que vocês gostem da minha aula, tá bom? E vou encerrar aqui o meu conteúdo com vocês. É um conteúdo bem interessante. Quando a gente voltar, qualquer dúvida, vão lá no grupo, ok? Que o professor Eduardo terá o maior prazer de tirar a sua dúvida. Obrigado a todos, um abraço virtual em todos e fiquem em casa.